A paz do Senhor seja sempre convosco. Seja Seja também também contigo. Hoje é dia 25 de junho. Nossa oração ao anoitecer. que o amor de Deus transborde em nossos corações para Para que que possamos possamos amar o mundo como ele o ama Para que o amemos com todo o nosso coração mente, alma e entendimento. e para que amemo-nos mutuamente. O salmo de hoje, destacado pelo nosso livro de oração comum, é o Salmo 64. Está na página 847 do nosso livro de oração comum. Vou descer um pouquinho aqui. É número Página 847, 847. O Salmo é 64. Exalte Deus. Ouve, ó Deus, a minha súplica e guarda a minha vida do temor de quem é contra mim. Esconde-me do conselho de quem faz maldade e do ajuntamento de gente injusta. Quem afia como espada a sua língua e suas amargas palavras são como flechas. Para atirar as escondidas contra quem é inocente, para causar-lhe ferimentos sem temor e de surpresa. Firmam-se em más intenções, armando laços secretamente. Planejam maldades. O seu pensamento e o seu coração é um abismo. Mas Deus repreenderá essas pessoas e elas ficarão feridas. Assim serão levadas a tropeçar, tendo contra si a própria língua. E todas as pessoas hão de temer e confessar a obra de Deus, reconhecendo os seus feitos. A pessoa justa se alegrará no Senhor e confiará nele. E quem tem o coração reto se gloriará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era Como no era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. princípio. E a leitura destacada para hoje no nosso livro de oração comum é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versículos 37 ao 43a. Fazê-la-ei? Sim, A palavra de Deus escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 9, começando no versículo 37. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho.
Um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fala-o espumar e só o larga depois de o deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam fazer. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Palavra do Senhor. Demos Demos graças a graças a Deus. Deus. Hum, Lucas 9:37. Foi logo depois do Monte da Transfiguração. O que me chama muito atenção nesse trecho é que ele não fala, né, do demônio saindo do corpo, né, diretamente. Não há uma imagem do demônio. E sempre me chamou a atenção essa passagem, porque, na verdade, o menino parece ter sintomas de epilepsia, né? Tá tendo uma convulsão, na verdade. E aí remonta muito a uma época, né, em que a ciência ainda era algo muito precário e as pessoas duvidavam, as pessoas, na verdade, acreditavam a todos os males ao demônio, porque o demônio era o rei do desconhecido, né, do desconhecido e do ruim, claro. E independente de ser realmente um corpo possuído ou apenas um rapaz, um menino, né? Não fala a idade dele, mas um menino com uma doença grave, acho que o que mais chama atenção é o poder, né? De Cristo para fazer, de Jesus para fazer a cura. E até ele dá uma dura aí, né? No, nos seus discípulos, né? Até quando estarei convosco e vos aturarei? É um assunto muito delicado, né? uhum, O mais importante, no meu ponto de vista, é que a, a grandeza de Deus, né? A glória de Deus foi exaltada, né? Porque todas as coisas que acontecem, né, na terra e no céu estão sob o controle dele, né? uhum, Então, é aquela dificuldade que nós temos de entender tudo o que está acontecendo nas nossas vidas, né? Porque nós temos uma dificuldade de entender que Deus é o controlador de todas as coisas e queremos estar sempre no controle das situações e nós não controlamos nada, né? Nem a nossa hum, respiração. Eu estava conversando com um amigo essa semana, um cara super saudável.
fortão, yogi, musculosão, professor de educação física, totalmente saudável, faz nada que possa comprometer a saúde dele. Aí teve uma super bactéria que entrou no corpo dele, pum, derrubou ele, foi parar no hospital. Aí a pergunta é, o que está no nosso controle, né? Sim. Uhum. Mas, na presença do Senhor, só dele dar uma intimada no espírito imundo, o menino foi curado. É, realmente o Rodrigo tem razão, né? Tá dizendo que curou o menino, né? E todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Na verdade, toda essa cena foi para dar um chacoalhão nas pessoas também. Ó, tá vendo? Tudo está no controle de Deus. Jesus não falou que nós faríamos coisas assim como ele fez e até maiores? Sim. Mas nós ficamos aí como os discípulos, né? É. Que nada puderam fazer. Eu fico imaginando a cara deles, né? Com o menino espumando, agitado, se lançando por terra, gritando. Você fica impotente, né? Dá uma As discípulos, sensação. ai meu Deus! É mais uma E passagem que mostra que, apesar de tanto Jesus se revelar, né, aos seus discípulos, eles ainda, em vários momentos, né, temos outros trechos assim, ainda isso, titubeiam na fé, né? Eles ainda tem hora que a fé dá uma balançada. E aí, agora que ele dá essa dura aí, né? Ô, seus incrédulos, logo eu vou embora. Até quando? Eu não vou ficar com vocês para sempre. Daqui para frente eu não vou mais poder fazer logo. Logo eu não vou poder mais fazer milagres. Aí depende da fé de vocês, os milagres, né? Não, e é isso que eu disse, não era um momento qualquer, né? Porque eles estavam descendo do monte. Eles tinham acabado de ver a figura transcendental, espiritual do Senhor. Pelo menos três deles, né? uhum, A aparência do rosto transformada, as roupas alvas, o brilho de um relâmpago. Aí, o que acontece? Jesus ainda tinha avisado, é melhor a gente descer, porque é lá que eles precisam da gente. E aí, na primeira provação, ou já, não provação do ponto de vista deles estarem sendo provados, mas na primeira prova, né, de fé, roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Incrédulos e perversos, até quando estarei com vocês? E ainda terei que suportá-los. Foi uma passagem bem pesada, né? Com com certeza. certeza. É a humanidade, né? Versus a espiritualidade. Porque logo em seguida também, nesse mesmo texto, que quem fizer a oração amanhã, quinta-feira, vai acompanhar, né?
eles ainda depois ainda querem saber quem vai ser o maior, né, entre eles. Ah, Ou seja, estão ainda não, em não entenderam processo. nada, É, ainda não entenderam. que Deus nos abençoe, que a gente sempre tenha fé no controle do Senhor, sabendo que tudo que Deus faz é bom, né? Uhum. Amados e amadas, amemo-nos mutuamente, pois o amor procede de Deus. Quem ama nasce de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Hum, Amados e amadas, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos mutuamente. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. rogo a vocês, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andem como é digno da vocação com que Deus chamou vocês, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-se mutuamente em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também vocês foram chamados em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todas as pessoas, o qual é sobre todas as pessoas e por todas as pessoas e em nós. Amém. Amém. Não pregamos a nós, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E quanto a nós, é como servos de vocês que nos apresentamos, por causa de Jesus. Pois o Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Palavra do Senhor. Ah, Demos graças a Deus. amém. Nossa, mãe. Pai nosso que estais nos Estás nos céus. céus, Santificado santificado Seja o teu seja o nome. teu nome. Venha o teu Venha o reino. teu reino. Seja Seja feita a tua feita a tua vontade, vontade, assim na assim na terra terra como no como no céu. céu. O pão O nosso pão de cada nosso de dia cada nos dá dia nos hoje. dá hoje. Perdoa-nos as Perdoa-nos as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como assim nós como nós perdoamos a perdoamos quem a quem nos nos tem tem ofendido. ofendido. E não E nos não deixes nos cair deixes em cair em tentação, tentação, mas mas livra-nos do livra-nos mal, do mal. pois teu é o Pois teu é o reino, reino, o o poder poder e a e a glória glória para sempre. Glória para para sempre. sempre. Amém. Amém. Ah, Uma linha cada um? vamos lá. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica, Senhor. Agora que a noite se aproxima e o dia já findou.
Sê nosso companheiro no caminho. Anima nossos corações e desperta nossa esperança. Para que te conheçamos tal como te revelas. Nas Escrituras e no partir do pão. Todos juntos? Concede-nos 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 isto por amor do teu nome. Amém. Amém. Que lindo. muito. Que oração maravilhosa. Hum, essa liberta. É muita coisa em pouco tempo, né? Sim, Mas dá para a gente ir deixando ela como um fermento, né? sim. Deixar o pãozinho crescer dentro do nosso peito. Ele ele vai dominando a gente. Ai, que delícia. Ah, que o Senhor os abençoe, os guarde, que faça resplandecer sua face sobre vocês. Levante o teu rosto e te dê sempre a paz. Amém. 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 Muito bem aí, ó. É uma bênção. A gente tinha que rezar esse livro, todas as orações, meia horinha,